Na questão 11, nós temos o seguinte: das 24 partidas que Simone disputou no torneio de xadrez, ela perdeu um terço delas. Aí, mais uma vez aqui, olha, prestem atenção. Eu tenho aqui um terço. Quando eu tenho essa fração, significa dizer que o meu inteiro, né, o meu total foi dividido em 3 partes, e dessas partes só foi utilizado uma, que foi o que ela perdeu. Então, são 24, né, 24 partidas, dividida aí em 3 partes. Então, vai ficar assim, ó. Tá? 1, 2, 3. E aí, quando eu pego 24 e divido em 3 partes, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter 8, mais 8 e mais 8, que dá os 24. Só que a pergunta diz que ela venceu, né? Aliás, ela perdeu um terço. Um terço é uma parte de 3, né? Uma parte de algo que foi dividido em 3 partes. Então, quantas partidas Simone perdeu? Simone perdeu aí 8 partidas, né, pessoal? Porque um terço de 24 é o 24 dividido para 3 partes iguais, né? Que dá 8 para cada. E a questão 12 diz o seguinte, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros e uma distância de 3/4 de quilômetro equivale a quantos metros? E aí, pessoal, aqui nós já temos outra forma de fazer. Outra forma, mas é a mesma que a gente já vem fazendo, né, até agora. Então, eu tenho 1 quilômetro, 1000 metros. Como é que eu posso fazer isso aqui? Olha só como é interessante. Deixa eu aumentar aqui. Vejam só, a pergunta 12, ela diz que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E ele quer saber quanto é 3/4 de 1000 metros. Então, é muito simples a gente fazer 3/4, né, de 1000. Eu posso fazer o quê, pessoal? Eu vou dividir 1000 para 4 e o resultado eu multiplico por 3. Ou então, eu posso estar utilizando aqui, ó. Quando eu tenho uma fração de 3/4, pessoal, significa dizer que o meu 1000, ele foi dividido em quantas partes? 4. Então, ele vem para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Quando eu divido 1000 partes em 4 partes iguais, eu vou ter uma parte de 250, a segunda parte de 250, a terceira parte de 250 e a quarta parte também de 250. Só que aí ele utilizou quantas partes, pessoal? 3. Então, ele utilizou, prestem bastante atenção, uma parte, 2 partes, 3 partes, né? 3 partes de um total que foi dividido em 4 partes. Então, 3 vezes 250 dá 750, né? Então, a gente conclui que 3/4 de 1000 metros é igual a 750. Por quê, pessoal? Porque quando eu trabalho com 3/4, significa dizer que eu peguei um total, tá? E o meu total foi 1000. Dividi em 4 partes, está aqui, ó. Uma parte, 2 partes, 3, 4 partes. E dessas 4 partes, eu estou utilizando 3 partes dela, tá? Que é essa e essa, tá certo, pessoal? Que dá aí 750, tá certo? E aí, pra gente finalizar aqui a nossa atividade, nós vamos concluir aqui, né, que 1000 metros, né, 3/4 de 1000 metros é a mesma coisa que 750 metros. Por quê, pessoal? Porque eu vou pegar o 1000, tá? Vou dividir para 4 e o resultado eu multiplico por 5. Por 5 não, desculpa, por 3, tá? Por isso que a gente tem aí 750, como eu mostrei na resolução anterior, tá bom?